Bom, então acho que já dá para a gente começar. Passamos uns 2 minutinhos do início. Então, eu sou o Bruno Possude, eu sou coordenador jurídico da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente está aqui com o escritório KLA Advogados para mais um webinar. E hoje a gente vai falar sobre os riscos ampliados e o posicionamento do compliance durante a pandemia, né? Então, estou aqui com o Felipe Migliarelli e a Catarina Hatz. Eles vão dar mais uma orientação de como um departamento de compliance consegue trabalhar nesse período conturbado, né? E eu gostaria de pedir para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, para colocar na opção de Q&A, de perguntas e respostas que tem nessa barra de ações no Zoom aqui embaixo, tá? Que não escrevam as perguntas no chat, sim nessa opção de Q&A. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a Catarina. E um bom evento a todos. Pessoal, boa tarde. Enquanto eu vou compartilhando aqui minha tela, eu queria agradecer ao Rafael do Cailhar, agradecer ao pessoal da Câmara Alemã pela oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Então, espero também que todo mundo esteja bem, esteja seguro em casa. Agradeço também a participação de todos, o tempo de vocês. A gente sabe que está uma correria danada, que tem call, tem reunião, tem uma emergência atrás da outra para a gente resolver, mas obrigada pelo tempo de vocês, de estar aqui com a gente para a gente trocar algumas experiências. Estou começando brevemente com o objetivo do webinar. A gente quer trocar experiências, né? A gente montou, essa ideia surgiu depois que o pessoal lá do KLA, eu e meu time, eu e Felipe, nós somos os dois heads da prática de compliance e investigações do KLA Advogados, e a gente teve uma ideia logo no começo dessa confusão toda de montar um manual com orientações e recomendações para os departamentos de compliance nesse momento de crise. E aí, depois de algumas conversas com o time da Câmara, a gente montou esse evento para vocês. Então, o material está todo baseado nesse manual que a gente divulgou. Alguns dos participantes eu sei que já tiveram acesso. A gente vai entrar em 8 pilares do programa de compliance, que nesse momento a gente entende que estão sendo muito atingidos. E aí a gente vai trazer nossa visão prática, considerando nossa experiência nesse momento, dando assessoria aos nossos clientes e experiências prévias que a gente tem nesses assuntos. Então, a ideia é a gente ter uma troca, como o Bruno falou, as perguntas vão ser feitas no Q&A, a gente vai deixar para os minutos finais, então primeiro a gente vai passando aqui pela apresentação, vocês podem ir fazendo as perguntas, o Bruno vai aglutinar e vai organizar e depois vai colocar para que eu e Felipe possamos comentar e responder a todos. Então, começando, a gente quer ter uma conversa, uma abordagem toda baseada nos riscos, então baseada em tudo que agora está saindo do trilho, em tudo que a gente antes não tinha pensado e agora está acontecendo. E trazendo também uma visão muito prática, baseando nos pilares do programa de compliance, de modo a manter as boas práticas, uma boa governança corporativa, uma transparência. E agora é o momento que o programa de compliance está sendo testado, é a prova de fogo do programa de compliance. Então, o ideal é agora a gente ter esse tipo de brainstorming de discussão e pensar aqui no último bullet nas medidas voltadas à nossa revisão dos mapeamentos de risco, dos mapas de riscos e processos, que é exatamente o primeiro slide. Então a gente começa, e não é por acaso que a gente começa com esse tema, até de acordo com o Ministério Público dos Estados Unidos, no guia de orientação para os procuradores avaliarem a eficácia e adequação de um programa de compliance, a elaboração de uma matriz e de um mapa de riscos e controles é algo que é sempre colocado como muito relevante para as companhias. Por quê? Porque a partir daí você consegue medir aonde você vai investir mais os seus recursos, aonde você está mais exposto, qual a sua maior fragilidade. Então, esse é o momento das empresas elaborarem ou atualizarem os mapas de riscos e controles. E a gente vai bater muito nessa tecla de elaborar ou atualizar, porque muitas empresas já construíram isso. E agora é o momento de revisitar, porque esse documento ele vai ser o seu ponto de partida para as tomadas de decisão, de modo que elas sejam céleres e que elas sejam muito estratégicas para a sua indústria. Então, a gente começa com esse assunto. E aí, o mais importante aqui é deixar claro que os riscos variam de indústria para indústria. Não existe uma receita de bolo.
Mas alguns riscos eles estão sendo enfrentados por todas as indústrias, como, por exemplo, uma redução do ritmo dos negócios, o trabalho remoto, que é um desafio e também vai trazer alguns riscos, porque você tem o acesso remoto e aí você pode abrir a sua empresa para alguns ataques cibernéticos e riscos nesse sentido. Você tem uma maior interação com órgãos públicos, que a gente vai falar mais para frente, tanto para entender as novas normas que saem a todo momento, os pacotes de incentivo e ajuda, e também, eventualmente, para realizar uma doação, para iniciar uma atividade com impacto social, que também é muito importante para as empresas que têm condição nesse momento. Então, independentemente dos riscos aos quais você está exposto, é muito importante que você tenha conhecimento sobre eles, porque a partir do momento que você conhece os seus riscos, você conhece o calcanhar de Aquiles, você consegue projetar as suas ações e ser mais eficaz. E você tem que ser muito abrangente nessa atividade. Você tem que considerar não só os seus riscos operacionais e financeiros, que são os mais óbvios, como também todos os impactos regulatórios e legais que cada tomada de decisão pode te levar a chegar. Então, eu gosto muito da lupa aqui nesse slide, que é uma outra questão muito relevante quando você fala disso, né? Além de você ser abrangente, você tem que ir no máximo do nível de detalhe que você consiga. E aí existem várias métricas, várias formas de chegar nesse nível de detalhe adequado. Você tem uma estratégia do 5W2H, que é você ir fazendo todas as perguntas como, quando, quanto custa, quem é o responsável, quando fazer, até você chegar no nível de detalhe que você precisa. Tem os 5 porquês para você ir chegando na resposta que vai te mostrar a causa raiz do seu problema e a partir daí você pensa em como contorná-lo e diversas outras. Então, o importante é você entender bastante os seus negócios e a partir daí você fazer walkthroughs, você fazer análises abrangentes e detalhadas para conhecer junto ao chão de fábrica, junto a todos da sua empresa, como e quando você deve agir. E aí você tem alguns outputs, alguns resultados desse mapeamento dos riscos e também dos seus controles relacionados. Você, a partir daí, qual que é o resultado? A partir do momento que você elabora ou atualiza a sua matriz. Você aprimora os seus processos, você identifica as ameaças antes e você fica numa posição de vantagem perante seus concorrentes, porque se você já conhece, se você já pensou sobre o problema, você age mais rápido. E aí você está na frente dos outros. E aí eu vou pular 2 slides e vou chegar nesse slide aqui, em que a gente tem uma demonstração da diferença entre uma situação normal, um problema, um incidente ou emergência e uma situação mais extrema que é a crise. Muito tem se falado sobre riscos, crises, continuidade dos negócios, mas eu acho que poucas pessoas têm abordado a diferença entre cada um dos cenários e que processos engatilhar e aplicar em cada momento. Então, eu achei interessante trazer esse material. Esse gráfico foi elaborado pela Deloitte, aqui tem a fonte para quem tiver interesse. E o que eu achei interessante aqui é que deixa bem claro alguns outputs do mapeamento de riscos e controles. Então, na situação normal, você vai ter as melhorias, a geração dos indicadores, você vai ter o monitoramento do seu dia a dia, as tomadas de decisão mais normais dentro do curso dos negócios. Quando você aumenta tanto a complexidade quanto a dimensão do seu impacto, você chega num problema. E o que é o processo que você aplica para resolver um problema? É o seu plano de gestão de riscos, são as suas alternativas operacionais. E aí você tem o primeiro output do seu plano de mapeamento de riscos e controles. Quando você previamente mapeia riscos, fatores de riscos e controles relacionados, você consegue construir o seu plano de gestão de riscos. Um degrau acima, quando a complexidade aumenta e a dimensão desse impacto também, você passa a ter uma emergência. Quando você tem uma emergência, você tem uma disponibilidade relevante, você tem um problema que impacta o seu negócio de modo mais marcante. E aí você aplica o plano de gestão de continuidade de negócios, que também é chamado de plano de contingências. Algumas empresas estão nessa situação aqui, elas estão lidando com um incidente, com uma emergência, elas ainda não chegaram no que seria uma crise. E aí outras várias, de fato, já conseguiram, né, dentro do seu checklist, alcançar o que seria uma crise. E aí na crise você tem o plano de gestão de crises, você tem um evento que realmente
ele impacta de modo muito, muito forte o seu negócio. E aí é interessante chamar a atenção que aqui nesse estudo ele também fala não só do negócio, quanto da reputação. Agora, a gente vinha desde tempos de Lava Jato, quando o pessoal passou a se preocupar mais com compliance, com imagem, com reputação. Agora a gente está vivendo um outro momento em que a gente tem uma crise que não necessariamente afeta a sua reputação, mas a reputação, quando maculada de modo grave, ela também starta uma crise. E aí a gente entra no nosso que é esse aqui, que eu estou voltando agora, que é a elaboração ou atualização. Mais uma vez, a gente bate na tecla de que se a empresa já possui, ela atualiza, e se ela não possui, é o momento de pensar em elaborar um plano de contingência, lembrando que é sinônimo de plano de continuidade de negócios, e do plano de gerenciamento de crises, que são duas coisas diferentes, né? A contingência, ela está um degrau abaixo da crise. E aí, o que é importante a gente comentar aqui? Conhecer o seu negócio a fundo é muito importante para que você consiga delimitar um escopo, para que você consiga elaborar esses documentos. E o que é um plano de contingência? O que é um plano de gerenciamento de crises? Nada mais é do que um documento que vai reunir os processos, as medidas, as formas de tomada de decisão, quem deve ser abordado, como deve ser abordado, qual o timing da tomada de decisão, o que é gatilho para você envolver cada uma das partes interessadas e, a partir daí, tomar as melhores decisões. Então, aqui você tem que sempre pensar em soluções que sejam integradas e abrangentes. E aí, quando a gente fala de abrangentes, é, de novo, pensar não só no financeiro e no operacional, como também no legal e regulatório. O legal e regulatório, ele está sempre presente. Então, cada tomada de decisão, cada atitude que a empresa vai tomar, ela tem impactos, e esses impactos têm que ser analisados e medidos. Muitas vezes a gente vê empresas, eu vim de consultoria, então eu vim dessa realidade. As empresas contratam uma consultoria, a consultoria vai fazer um trabalho olhando para a parte operacional, olhando para a parte financeira, mas acaba pecando por não analisar as consequências legais e regulatórias daquela tomada de decisão naquele momento, daquela forma. Então, é muito importante, se, enfim, a empresa está ali engajada, normalmente consultorias fazem esse trabalho, lembrar também de envolver o departamento jurídico, envolver o departamento de compliance, para que esse planejamento, ele também leve em consideração os impactos legais e regulatórios, que, lembrando, no momento em que você constrói esse documento, eles são totalmente diferentes do momento em que a crise é de fato instaurada. A crise nada mais é do que um risco de alto impacto concretizado, que é o que a gente vive hoje para algumas empresas. Então, quando você tem um risco de alto impacto concretizado, o que acontece? Você tem que conseguir desenhar ali um plano para contornar aquele risco da melhor forma possível. E isso vira um desafio muito grande do ponto de vista legal e regulatório. A gente está vendo isso lá no escritório. Por quê? Porque a cada dia que passa, e é literalmente a cada dia que passa, a gente tem pacotes de medidas de incentivo diferentes. A gente tem a chamada Panic Legislation, que são leis para auxiliar as empresas que estão passando por momentos difíceis, e até o próprio governo a arrecadar recursos e a se posicionar perante essa crise da melhor forma possível. Então, é muito importante você lembrar de, quando você pensa em soluções integradas e abrangentes, pensar também que a parte legal e regulatória, ela tem que ser vista. Ela, às vezes, pode ser muito estratégica para você. Então, a partir daí, você consegue construir seus processos, as medidas, os fluxos, para ter tomadas de decisão em cenários de emergência e crise, e tomadas de decisão que são eficientes, rápidas, e eu iria além, elas também são mais inteligentes e mais estratégicas, porque você já pensou no problema, você já pensou no que pode acontecer, em quais podem ser as repercussões para o seu negócio, e a partir daí você se posiciona com mais rapidez e também com mais inteligência. Então, é bastante importante que as empresas tentem elaborar ou atualizar o plano de contingência e o plano de gerenciamento de crises nesse momento, tá bom? E o próximo slide também tem um possível resultado do mapeamento dos riscos e controles, porque agora a gente está tratando da, de novo, elaboração e atualização das políticas e procedimentos da empresa. E quando a gente fala disso, é importante lembrar
que dentro do compliance, as políticas e procedimentos que a empresa desenha, elas são controles, né? Em última análise, em última instância, você desenha políticas, você constrói procedimentos para evitar riscos, para se proteger, para diminuir a probabilidade de um risco se concretizar, para diminuir o impacto dele caso concretizado. Então, aqui a gente está falando de controles. Quando você fala de elaborar ou atualizar políticas e procedimentos, o que é muito importante? Lembrar que os colaboradores e terceiros precisam ter em mente que as políticas e procedimentos da empresa continuam em vigor. A gente está passando por uma pandemia global, a gente realmente tem enfrentado dificuldades antes desconhecidas, mas a gente não pode deixar de seguir as normas da companhia, né? Claro que em alguns momentos a gente pode acabar tendo que flexibilizar um processo, tendo que ganhar agilidade em alguma tomada de decisão. E aí a gente pode acabar simplificando um ou outro processo, mas isso deve ser muito bem embasado, muito bem fundamentado, e o âmago da política e do procedimento tem que continuar. Então, você precisa lembrar os colaboradores e os terceiros de que, de fato, você tem políticas e procedimentos que continuam em vigor e lembrar as condutas esperadas. E aí, o terceiro bullet tem muita ligação com o primeiro, porque você, quando lembra os colaboradores e terceiros de que você tem políticas e procedimentos em vigor que precisam ser vistos, não adianta você mandar um e-mail com um link que vai direcionar a pessoa para a intranet que não está acessível para alguns funcionários que estão de home office. Então, você tem que garantir que todo o público-alvo tenha um fácil acesso a esse documento. E aí, sei se você vai reenviá-lo, se você vai tentar aumentar a abrangência e o alcance da sua intranet para os seus usuários, se você vai, de repente, tirar da intranet e botar na internet para ficar disponível para todos, mas você tem que dar um jeito de garantir que o seu público-alvo tenha acesso fácil e restrito a esses procedimentos. E, finalmente, vale também destacar que, além de você atualizar o que já existe, é importante você olhar para o novo. Você pode, eventualmente, ter que criar novas regras com os comportamentos esperados em períodos de exceção, em home office. Se a sua empresa não tinha o hábito de estabelecer home office como um modelo de trabalho, como um formato de trabalho para todos os funcionários, às vezes isso só é acessível ali para o topo, para a alta administração, você precisa dar um jeito de que todos tenham a possibilidade de acessar, de entender as suas políticas e de estar ligados no dia a dia da empresa. Então, o que é um caso até que a gente estava passando com um cliente lá no KLA. O cliente não tinha um procedimento para triagem das denúncias, nem para triagem e nem para o procedimento de investigação. A empresa não tinha um tamanho gigantesco, então no dia a dia o time de investigação conseguia digerir e lidar com as denúncias que surgiam no canal, só que eles consideravam um cenário em que você podia fazer investigações em campo, você tinha acesso irrestrito a todos para fazer as entrevistas de entendimento, e agora isso não necessariamente é possível. Então, o que eles estão construindo agora? Eles estão construindo um novo procedimento que eles não possuíam anteriormente para conseguir fazer uma triagem e para ter um procedimento de investigação mesmo no home office. Então, dentro dessa triagem, o problema que era mais relevante, mais incipiente para a companhia, no caso, era assédio sexual. Assédio sexual, nesse momento, é algo que, de certa forma, pelo isolamento social, está mitigado. Então, isso vai entrar num pipeline de investigações para o futuro, né? Você não vai fechar os olhos para a importância e relevância desse problema. Mas, nesse momento, você vai, dentro da sua triagem, focar em questões que possam impactar o seu negócio mais imediatamente no formato que ele funciona hoje, que é o de trabalho remoto. Então, é esse tipo de sensibilidade, sabe? Poxa, então eu tinha aqui capacidade de gerir minhas denúncias, de investigar, de dar uma resposta dentro do meu canal satisfatoriamente. E agora? Agora o meu cenário mudou. Agora eu não tenho mais capacidade de fazer as investigações como eu fazia antes. Então, vamos desenhar e deixar claro
que existe um novo procedimento de triagem e que agora o meu time de compliance e investigações, ele não vai deixar de olhar para o seu problema, mas ele vai colocá-lo num pipeline de prioridades, considerando a pandemia, considerando o momento que a gente vive hoje. Então, isso é muito importante. Você precisa lembrar que não basta você fazer um checklist do que você já tem, você tem que abrir a mente para o novo, você tem que pensar nos procedimentos que estão tão profundamente impactados que eventualmente você precisa desenhar algo novo para que eles possam continuar acontecendo. Então, esse é o tipo de sensibilidade que as empresas têm tido, que a gente tem observado, a gente tem auxiliado nossos clientes. O próximo, que também é muito ligado a políticas e procedimentos, é a parte de comunicação, treinamentos, a disseminação do conhecimento. O Felipe, que vai falar na sequência, está ajudando, a gente tem como rotina ajudar no onboard de uma companhia que nem fica em São Paulo, né? O Calhar, ele tem escritório em Brasília e em São Paulo, e a gente auxilia uma companhia já há algum tempo, de modo remoto, e claro, a gente enfrentou problemas com essa questão agora do home office de todo mundo, e foi um novo desafio que a gente teve que contornar junto com o cliente. Então, você não pode esquecer que, né, a comunicação, o treinamento, a disseminação do conhecimento, tudo isso tem que continuar acontecendo. E não necessariamente isso é caro. Claro que quem tem condições de elaborar um e-learning mais elaborado, isso é super bacana, isso de fato atinge o seu público e os seus clientes internos de um modo que às vezes é bastante eficiente. Mas nesse momento, a empresa do meu noivo, por exemplo, diariamente o CEO manda vídeos, manda e-mails, tenta estar próximo, tenta se comunicar com frequência e de um jeito bem simples, é um vídeo que aparentemente ele mesmo grava, anexa no e-mail e manda para todos os funcionários. Então, não necessariamente você tem que ter um nível de sofisticação tecnológico muito alto, ou você tem que ter um investimento alto para conseguir fazer acontecer uma comunicação eficaz nesse momento de home office. Eu acho que existem diversas saídas. Claro que a questão do budget vai ser sempre algo que a gente tem que levar em consideração, porque agora todas as empresas estão vivendo um momento de redução do ritmo, né? E aí, com a redução do ritmo, você precisa ser responsável com os recursos que você vai alocar. Mas você não pode esquecer que se você não está próximo, a pessoa se sente totalmente excluída do negócio e ela não consegue ser produtiva. Tem muita gente que vive completamente sozinho, tem muita gente que realmente a maior parte da comunicação que ela recebe é da própria empresa, ali falando para ela o que está acontecendo, qual que é o planejamento estratégico para os próximos dias, meses. Então, é muito importante manter uma comunicação assertiva, manter uma comunicação que seja palatável para os diferentes públicos-alvos. Então, você não pode falar com os gerentes da mesma forma que você fala com o seu chão de fábrica. Você precisa adequar o tom da sua comunicação e você precisa tentar ao máximo estar sempre próximo. A gente também tem visto uma certa parceria entre o departamento de RH com o de compliance nesse momento, oferecendo apoio que extrapola manter a linha, a roda girando, manter os negócios fluindo. Você vê empresas preocupadas com algum suporte no que diz respeito a divulgar métodos de meditação, métodos de relaxamento, para a pessoa conseguir passar por esse momento da melhor forma possível. Então, essa comunicação, não só apoiando a alta liderança nas comunicações que são institucionais, nas comunicações sobre compliance, mas também tentar estar próximo, tentar estar presente, porque isso, de fato, ajuda, né? Você investe em comunicações que são adaptadas à rotina do home office, e não só são adaptados para a rotina do home office, mas fazem com que o home office seja mais suportável, seja mais palatável para as pessoas que estão enfrentando dificuldades nesse momento. Então, acho que da minha parte é basicamente isso. Eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai continuar aí tratando dos próximos 4 pilares que a gente separou para conversar com vocês hoje. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Eu agradeço primeiro a Câmara Brasil-Alemanha. É uma oportunidade única de estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Eu agradeço a todos os participantes também. Eu já tive a curiosidade de olhar cada um dos participantes e é um desafio não apenas
dividir o painel com a Catarina, mas como falar para um público tão preparado e tão gabaritado aqui, muitas pessoas conhecidas. Agradeço a todos o tempo de vocês. Bom, eu vou falar a partir de agora de terceiros, né? E todos nós sabemos que terceiros são sempre complicados, eles merecem uma atenção redobrada, né? Principalmente os terceiros que interagem com o poder público, né? Os que interagem em nome da empresa, em favor da empresa. A gente sabe que isso pode gerar responsabilidade de acordo com a lei da empresa limpa, lei anticorrupção, né? E não é porque nós estamos em tempo de pandemia que a gente vai retirar a cautela em relação aos terceiros. Pelo contrário, até porque nós estamos numa fase emergencial, como a gente sabe, né? Então, compras emergenciais poderão ser necessárias, né? Então, a gente tem uma série de movimentações aí das empresas, seja para mudar a atividade, seja para mudar, diversificar ou até se prevenir contra eventual crise. Então, compras emergenciais, elas serão necessárias, né? Então, primeiro, o Departamento de Compliance precisa manter a sua rotina de análise de terceiros. Seja compliance, seja procurement, mas, enfim, o sistema de avaliação de terceiros precisa estar funcionando, né? Para esse período de emergência. O que a gente menos quer é que haja o compliance não acabe atendendo, né, a essa demanda toda, a esse momento de crise, e aí o compliance passa a não ser mais envolvido ou as empresas passam a contratar sem a devida checagem de risco desse terceiro. Esse é o pior cenário, né? Então, quem tem pessoas internas, time interno que faz isso, primeiro, mantê-los de sobreaviso, manter como se fosse uma força-tarefa, né, para que eles estejam preparados a compras emergenciais e treinamentos emergenciais, né? Se for necessário treiná-los, que façamos os treinamentos, então. Quem faz isso por apoio externo, por escritório, também é avisar o prestador de serviço que ele tem que estar preparado para demandas emergenciais e treinamentos para avaliação de terceiros, né? O planejamento nessas horas é a melhor forma para a gente não ser pego de surpresa, tá? E, de novo, a gente tem que se precaver contra os riscos que a gente sabe que virão, né? Ainda em relação aos terceiros, chama atenção para os terceiros estratégicos. A gente sabe que alguns terceiros prestam atividade fundamental para a empresa, né? E muitas vezes estratégicos, porque, de novo, a atividade é fundamental, mas, do ponto de vista de compliance, eles podem significar um risco maior ainda, né? Maior ainda porque, simplesmente, eles podem interagir com o poder público, ter um risco de interação maior, ou porque, pela sua atividade, muito próxima da atividade da empresa, muito estratégica, ele pode se ver diante de uma situação de prestar, de ter que prestar resultado, né, dependendo da atividade. Então, fundamental. Terceiro, estratégico, né? Mapear esses terceiros estratégicos. Quem são esses terceiros estratégicos? Que são os terceiros que fatalmente é possível que a empresa vá precisar contratá-los nesse período de emergência e vai precisar renegociar os contratos ou fazer compras excepcionais. E aí é importante ter em mente o seguinte, que dependendo da atividade desse terceiro, o risco dele pode mudar no decorrer desse período, né? O risco que a gente tinha de um terceiro estratégico, vou dizer um setor estratégico, né? Por exemplo, o contador, ou por exemplo, o despachante para quem faz atividade de comércio exterior, né? É fundamental para a empresa. Só que nesse período de pandemia, né? De tempos anormais, de novos negócios, de flexibilização de regras fiscais, de flexibilização até de compras do poder público, e um terceiro que esteja interagindo, ele pode aumentar o risco. E, eventualmente, há um risco maior de ele conseguir um resultado, ainda que seja de uma forma que viole as regras da empresa. Então, primeiro, mapear os terceiros de risco, os primeiros terceiros estratégicos, reavaliar o risco deles, né, e ter sempre preparado para que eles sejam demandados a qualquer momento. Então, você vai estar antevendo esse momento. Precisar renovar contrato, precisar fazer uma compra extraordinária, essa avaliação, essa nova avaliação desse terceiro já vai ter sido feita. Isso. Sabemos que teremos leis emergenciais, né? Então, nós temos
em todo momento, né? Leis que estão flexibilizando as regras de compras públicas, leis que prevêem doações para os órgãos públicos, até para ajudar na pandemia, né? E contratação de prestadores de serviço. A lei anticorrupção, né, ela estabelece normas claras que é de responsabilidade da empresa, se a empresa, por algum momento, fraudou alguma regra de licitação, ou, nesse caso, se ela foi beneficiada com um processo de dispensa ilegal para compras públicas. Então, o fato de a gente ter uma lei extraordinária, né, nesse período de pandemia, flexibilizando as regras, não significa que essa regra ou esse procedimento adotado pelo poder público deixe de ser contestado no futuro, principalmente pelo Ministério Público, tribunais de conta, né? Então, é fundamental estar atento a essas leis. Então, se estabelece uma lei e flexibiliza a conta, e a empresa é cotada para fazer essa compra, que bom para esse período. Mas a gente precisa, primeiro, envolver o compliance, envolver o jurídico, analisar essa regra que flexibiliza, analisar do ponto de vista legal, constitucional, né? Ver quais são as cautelas que devem ser tomadas. Então, principalmente, manter a transparência, fazer uma análise prévia, estudo prévio, claro que nada muito aprofundado, porque estamos falando de período emergencial, né? Mas a remediação desse risco, dessas novas regras, dessa flexibilização, esses riscos precisam ser medidos e precisam ser mitigados. Daí a participação do compliance junto com o jurídico é fundamental. Ainda nesse mesmo temática, esse cenário, né? Então, dentro dessas novas interações com o poder público, de acordo com essas novas regras que virão e que já estão vindo, né? Então, cautela imprescindível na interação com os órgãos públicos. Então, a gente sabe que a gente não vai poder manter aqueles procedimentos que a gente acaba sempre adotando ou indicando, né? Que faça no lugar público, com testemunha, usando os meios oficiais, né? A gente sabe, até o judiciário, por exemplo, estamos fazendo despacho por Skype, né? Então, é um tempo anormal, mas dentro do possível, manter o cuidado e cautela no sentido de formalizar, né? Manter testemunha, tentar botar mais uma pessoa se for uma videochamada, se for um call, né? Importante manter o cuidado redobrado, formalizar tudo o que tiver que fazer, informar o compliance, o que foi dito, o que foi tratado, o que foi combinado e quem que estava junto, né? Então, transparência, formalização da documentação de todas as etapas do processo, né? De novo, a gente tem que lembrar que em tempos excepcionais, né, regras excepcionais podem ser questionadas. Então, toda a formalização é extremamente necessária, tá? E envolver, de novo, a equipe de compliance e jurídico em todas as tomadas de decisões nesse período aí de normas e de contratações e interação com o poder público. Isso é um parêntese, né, Fih? Lembrando que a gente está em ano de eleições municipais, então é super importante, especialmente quando você está falando de alguma doação para a municipalidade, a gente sempre ter atenção a isso, e aí no material, depois que a gente tiver interesse, a gente pode dividir o material com vocês. A gente até botou um hiperlink para a página do KLA, em que a gente reuniu algumas iniciativas que a gente entende que, claro, o compliance ele não pode ficar de lado, né, você tem que manter todos os cuidados que o Felipe falou, mas se a empresa tem condições, eu acho que, né, diante das iniciativas aí dos órgãos públicos, ela pode e deve ajudar, e aí com essa ressalva de que, óbvio, você tem que estar atento à legislação aplicável. A gente teve na semana passada uma alteração legislativa, né, um novo decreto falando dos procedimentos para chamamento público, para, enfim, a formalização das doações, tanto de serviços quanto de produtos. E aí no site do KLA, que é acessível com esse link, a gente reuniu, a gente colocou algumas dicas do que deve ser observado, e também a gente está tendo um trabalho ativo de reunir algumas iniciativas estaduais e federais nesse momento, que a gente acha que é importante para as empresas que têm condições, claro, sem esquecer a letra da lei, sem esquecer o compliance. Desculpa, fiz só um parênteses, Fih. Obrigado, Catarina. As doações entram na mesma regra, né? Então, cada estado e município está disponibilizando a possibilidade de doações. As doações, elas são cívicas, elas são necessárias, elas são bem-vindas, mas o cuidado também é redobrado, porque, de novo, isso vai demandar interações,
vai demandar contato com o poder público e isso pode ser lá na frente questionado. E aquela regrinha básica que a gente costuma falar, mas não basta ser correto, tem que parecer correto. Depois que a empresa for questionada, isso vem ao conhecimento público, aí você tem um prejuízo na imagem da empresa que talvez seja irremediável, né? Bom, análise de riscos, eles são, a Catarina disse, né? Então, os riscos, eles são fluidos, eles aumentam, eles diminuem, a empresa vai diversificando sua atividade e a gente sabe que a análise de risco tem que ser feita periodicamente, né? A questão toda é que você vai ter alguns processos sensíveis, né? Nesse período e que vão ter algumas alterações também do ponto de vista da atividade e do risco, né? Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Áreas sensíveis, né? Que demandem maior risco, que pressupõem um risco maior, né? Que é justamente, por exemplo, a área de vendas, áreas que sejam responsáveis por licitação, né? Áreas que mexam com a parte de regulatória, né? Então, essas áreas precisam estar no radar do compliance. Então, o compliance vai reavaliar esse risco, vai monitorar, vai acompanhar todas as tomadas de decisões estratégicas nesse período, justamente para prevenir que haja essa nova mudança, a nova readaptação seja feita de acordo com as políticas da empresa. Até revisar processos, talvez seja necessário nesse período de quarentena, né? Ainda em relação aos processos sensíveis, né? A gente precisa entender que também vai ter, nesse período, uma série de normas de restrições, né? Então, restrição de circulação de pessoas, restrição de circulação de mercadorias, restrições em relação à própria atividade de algumas empresas que não sejam essenciais. Então, a gente também vai precisar, e eu acho que quando eu falo a gente, eu falo o compliance e o jurídico, também precisarão acompanhar essas normativas para que a empresa, eventualmente, não burle, né? Não descumpra essas regras de distanciamento e de restrição, né? Então, a gente tem acompanhado aí algumas empresas que têm sofrido fiscalizações da parte do poder público e até sofrido, tem sido abertas investigações contra empresas que eventualmente têm descumprido a ordem de atividade extremamente necessária. Então, as empresas estão decidindo, quando tem toda uma discussão, quando a empresa é importante, a atividade importante para uma atividade necessária, tida como necessária. Então, nesse período tem muita discussão. O importante é a gente entender o que tem de normativa e cumprir, e o compliance vai acompanhar para que a empresa, além de todos os riscos que a gente já conhece, de corrupção, fraude e tudo mais, além de não ter um problema em relação ao cumprimento das atuais regras de isolamento, né? Outra questão importante, nós estamos todos em home office, pelo menos grande parte das pessoas, né, está em home office. E aí as pessoas em home office, elas vão acessar o computador pessoal, muitas vezes, o sistema de internet da casa delas, né? E as pessoas vão ficar conectadas das suas casas ao sistema da empresa. As pessoas vão acessar o sistema, o servidor da empresa, a documentos fundamentais, troca de e-mails vão acontecer, né? E nesse período, infelizmente, a gente tem visto um número maior de fraudes e cyberataques, né? Justamente oportunistas esperando essa oportunidade, talvez porque as pessoas, ou porque elas estejam realmente menos seguras, porque elas estão usando sistemas menos seguros, ou porque as pessoas talvez relaxem um pouco nos processos. Então, nesse momento, o que é importante? Quem não tenha, desenvolver primeiro uma política de home office e fundamental, e nessa política dizer o que vai precisar de quais procedimentos de segurança mínimos, o que pode ser compartilhado, o que não pode, né? Como vai ser essa interação, como é que vai ser a troca de informações e, eventualmente, também uma política de segurança de informação, né? Essas duas políticas vão guiar os funcionários nesse momento e aí prevenir os riscos. Se for necessário mudar a política de forma emergencial, que faça. Outras formas de a gente também desenvolver uma consciência de todos os funcionários. Alertas, vídeos institucionais, chamadas, novos treinamentos ainda rápidos e sucintos de forma online, tudo que for necessário para garantir que haja um sistema, um ambiente mais seguro para as informações que serão trocadas, né? Outra coisa que é importante é o compliance está atento,
né, aos departamentos, funcionários e terceiros cuja remuneração seja em regime de comissionamento, né? Então, de novo, a gente sabe que nesse período a gente espera, pelo menos a gente espera que tenha o menos possível, mas é possível que venha uma crise. A gente sabe que várias empresas estão, de certa forma, paralisadas, né? Então, áreas mais estratégicas, mas, por sua vez, mais sensíveis do ponto de vista de compliance, né, elas têm que ser monitoradas de perto também, né? Porque nesse período, né, ainda mais quando você tem remuneração por comissionamento, é um período que talvez as pessoas se sintam mais propensas a atingir uma meta a qualquer custo. E talvez a forma da empresa tentar recuperar o risco é estabelecer metas muito agressivas, né? E aí metas agressivas, às vezes, por vezes, elas acabam estimulando a atingir a qualquer preço, né? Para tentar mitigar o eventual risco, né? Então, aumenta o risco, aumenta a necessidade de monitoramento do compliance, novos treinamentos, se necessários, mas avisos, comunicação é essencial. Avisos, reforço de normas, chama os líderes, né, para que eles repassem as informações, enfim, todo esse momento é importante, né? Quem, nesse mesmo cenário, então, rotina de registros contábeis é fundamental, não tem razão de parar, principalmente porque a gente sabe que agora novos negócios e novas tomadas de decisões serão feitas, então rotina de registro é fundamental e reforçar treinamentos e comunicações para colaboradores envolvidos em processos sensíveis. Então, é claro, não é o momento de treinar, né? Treinamento presencial é muito mais eficaz do que por via online. Online você perde muita informação. Mas áreas sensíveis, né, e tomar decisões sensíveis e mudanças estratégicas que mexam nessa contabilização do risco, é necessário reforçar treinamento. Então, treinamento online, focado, rápido, para quem realmente é estratégico para esse momento, que estamos enfrentando. Próximo. Investigações internas, né? Então, nós sabemos os canais de denúncia eles continuam operando, né? As pessoas estão em home office, alguns riscos eles são tendem a acontecer menos, como a Catarina disse, então, por exemplo, assédio, né? Então, realmente, as pessoas interagem menos, então elas tendem a assediar menos as outras pessoas, mas o fato é que a gente vai ter algum cenário. Primeiro, investigações que estavam em andamento, né? O que fazemos com o que estava em andamento? O canal de denúncias continua operando, pelo menos deveria continuar, né? Então, a tendência é que novas denúncias possam ser recebidas pelo Departamento de Compliance. Então, novas investigações talvez sejam necessárias nesse meio tempo, né? Paralelamente, o Compliance vai estar muito envolvido em acompanhar essas novas diretrizes, tomadas de decisões estratégicas, mudanças de cenário, mudanças de negócios, os terceiros emergenciais, tudo que a gente disse. Então, essa multiplicidade de atividades e de atenções que são requisitadas no compliance vai precisar e demandar uma estratégia de planejamento do compliance. Então, o que é a nossa sugestão? Primeiro, óbvio, o canal de denúncia sempre aberto, mas manter as triagens. Então, investigações novas, sempre substanciadas, né? Então, não abrir investigações sem muita substância, porque você vai dar ensejo a investigação que vai te tomar um tempo e talvez não dê em nada. Então, foca em investigações realmente substanciadas. Dentro das investigações, o que tiver em andamento, tentar finalizar as que elas são mais importantes, né? A Catarina até comentou de assédio, realmente assédio, o clima tende a ser menor, mas você tem que analisar caso a caso. Então, a gente já teve no escritório, por exemplo, denúncias que aparentemente não eram graves, mas assim, do ponto de vista estratégico, hoje você falaria assim, talvez dê para você investigar mais à frente. Mas naquele caso concreto, havia já um descontentamento dos funcionários em relação à demora no resultado de investigação de assuntos que eram sensíveis para aquelas pessoas envolvidas. Então, é claro que a avaliação do que é importante ou não é, o que é estratégico ou não é muito caso a caso. A gente não consegue
citar todas as regras. Mas, claro, o que for mais estratégico termina, finaliza. Óbvio, com certeza. Investigações graves, de corrupção, né? Esses são muito importantes. Até porque, quanto mais você demora na conclusão da investigação, maior é o risco de vazar informação, né? De vazar a existência da investigação, das pessoas tentarem sumir com prova, né? Então, tende a acabar aquelas que são fundamentais, porque são graves, que geram muito impacto. As que têm menos impacto, mas vocês percebam que é necessário dar uma resposta rápida, porque o assunto já vinha se arrastando, termine também e termine rapidamente. Use todos os meios digitais, se necessário. Tá? Claro que tem uma perda, mas a tecnologia está aí para nosso favor. E novas denúncias, né? Novas investigações, de novo, só substanciadas, mas aquelas que a gente priorizaria, para a nossa recomendação, é priorizar as mais graves, as que causem mais impacto agora, né? Que não dê para esperar. As que consigam de médio e baixo impacto, reserve as informações, reserve a denúncia, arquive tudo que você tiver, tudo que você fez da triagem para um segundo momento. E, claro, avise o denunciante. Se você tiver alguém que fez o canal de denúncia, entrou no canal de denúncia e fez reportou esses fatos, se você optar em relação a essa investigação e esses fatos, a postergar, comunique essa pessoa para que ela não tenha a sensação de que o canal de denúncia não serve para nada, ou que no momento de pandemia o compliance não está mais atento a esses fatos, né? O que, obviamente, não é estratégico para a empresa, para a pessoa envolvida pode ser um caso muito grave. Para ela pode ser muito grave, né? Então, um feedback da empresa. Ainda que seja, o seu caso foi feito da triagem e assim que as coisas voltarem ao normal será priorizado, para a pessoa é importante para formalizar e para reforçar a importância do canal de denúncias, né? Nesse meio tempo também, contratação de apoio externo, né? Então, talvez seja um caso, um momento de contratação de apoio externo por vários motivos, né? Primeiro porque você vai garantir o sigilo dos dados, né? A questão do attorney-client privilege, que a gente já sabe, mas principalmente porque você em compliance, vai poder canalizar a sua atenção para o momento atual de emergência, né? Então, se você compliance for te dedicar, for dividir sua atenção para grandes investigações e ao mesmo tempo acompanhar a diretoria, acompanhar as normativas, acompanhar áreas sensíveis, acompanhar os terceiros, né? Você vai dividir sua atenção, talvez você não faça nada direito. Então, delegar investigações para um apoio externo, para um escritório externo ou qualquer outro apoio que você tiver, é um momento, talvez, é algo estratégico para que você possa otimizar o seu tempo e a sua atenção nesse momento de crise, né? Catarina, isso. Catarina ela que está pilotando aí a apresentação. Tem um disclaimer que a gente deixou aqui, né, já finalizando a apresentação, que é importante focar. Todos esses slides dizem respeito a questões genéricas, questões teóricas, né? A gente não tem, obviamente, não teria como abordar todas as especificidades de cada empresa, todas as potenciais situações que podem acontecer, né? Então, claro, são exemplos teóricos, a gente tentou trazer a minúcia, mas eles não têm o propósito de, obviamente, esgotar todos os possíveis riscos e todas as possíveis situações, né? Então, obviamente, não interpretem esse material como uma recomendação, como algo que você possa simplesmente adotar, né? Colar e copiar para o seu sistema de compliance, né? Obviamente, cada caso é um caso e talvez a análise legal, regulatória, aplicável tenha que ser feita exatamente sob medida. Acho que é isso, né? Os nossos contatos aí também. Acho que no Q&A chegaram algumas perguntas, eu só fui vendo o númerozinho aumentar. Eu acho que, eu não sei se o Bruno vai passar para a gente, se a gente pode ler sim. comentando aqui. Então, primeiro, agradecer a palestra de vocês, né? Que até no comentário aqui já falaram que
já elogiaram e já deu uma ajuda geral para a pessoa conseguir mudar algumas coisas dentro da empresa dela. Então, pelo menos uma pessoa a gente já conseguiu impactar. Então, isso já é bem positivo. Indo para as perguntas, a primeira ela fala se o próprio escritório, KLA, vocês já tinham um plano de contingência para essa crise e se vocês tinham, como é que está sendo a implementação junto com os advogados? Você quer falar, Fih? Sim, a gente tem um plano de contingência de crise, como todo escritório, obviamente tem o nosso comitê executivo, né, que tem acompanhado esses processos. Nós estamos em home office, mas absolutamente à disposição, né, de todos os clientes. A gente já tinha uma preocupação em desenvolver, a gente não tinha um sistema de home office formalmente instituído, mas já era um assunto que era conversado, então para a gente foi super natural. Então a gente tem todo um processo das equipes se organizam e todo dia elas se reúnem por videochamada, os trabalhos continuam normalmente, né? E é claro que tem um monitoramento, acompanhamento dos clientes, das novas demandas dos clientes e até desse período aí que a gente está enfrentando e tentar entender. Seja para entender as demandas internas dos clientes, seja para orientá-los dessas novas normativas. Então a gente tem, tá no site do KLA, quem tiver curiosidade, tem um setor específico só da pandemia do coronavírus, com todas as áreas que contribuíram, e ele está sendo constantemente atualizado com as novas informações, as novas mudanças, tudo para que a gente, nós advogados e os clientes possam estar sempre antenados sobre isso. Essa é uma marca do KLA, o KLA está sempre antenado, pensando à frente, essa é a nossa marca, somos ágeis, então exatamente esse é o sentido do nosso contingente de risco. A gente tinha um acesso remoto só para alguns advogados, rapidamente, acho que no primeiro ou segundo dia, né, Felipe, a gente estava fazendo um call com o Comex para expandir, cada líder de equipe estava verificando como é que estava funcionando o acesso remoto, acho que em 2 dias de trabalho remoto, e já reportando para o comitê executivo, se haveria necessidade, e houve, de ampliar o contrato com a nossa empresa que traz as soluções de TI, para a gente ter o acesso remoto com acesso exatamente como se estivesse no escritório. Acho que a única diferença é não ter 2 telas, né? Não estar no desktop, olhar no laptop. Exatamente como se estivesse no escritório, via acesso remoto, com todas as seguranças, com token. E aí, o acesso que antes era só para alguma camada mais sênior de advogados, passou a aumentar essa abrangência, né? A gente até teve um integrante do nosso time que estava fazendo muita falta, ela também tem acesso diretamente através de um acesso remoto dela e não sempre através dos advogados mais sêniores do time. Então, a gente conseguiu agir rápido, né? Que é óbvio que a gente não tinha algo mapeado para uma pandemia que fizesse o mundo parar e todo mundo ter que trabalhar de casa, mas a gente já tinha pensado um cenário de ter impacto nos negócios, no que diz respeito à presença física no escritório, por algum motivo, qualquer que seja, o que fazer. E aí, rapidamente, a gente já teve essa conversa e conseguiu acionar o nosso fornecedor para estabelecer uma forma de trabalho ainda mais eficiente do que o dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, né, acho que você pode ilustrar, para não ficar tão genérico, né? Então, assim, o comitê executivo está trabalhando quase que 24/7, né? Então, eles se reúnem todos os dias, os sócios se reúnem todos os dias, e os sócios e líderes e coordenadores, eles também se reúnem diariamente com essas equipes, né? Então, eu falo da equipe penal empresarial, também falo do compliance, a gente faz uma grande chamada todos os dias, de 1 hora e meia, a gente repassa todos os casos, todos os projetos, conversa como é que cada um está e planeja o dia, como é que foi o dia anterior e planeja o dia subsequente. Isso, todas as áreas estão sendo feitas isso, né? Então é como se fosse uma capitalização. Você começa de cima para baixo, um tona de topo mesmo, né? Então, da alta gestão até embaixo, e todo mundo está sempre em contato frequente. Então, para a gente está sendo muito natural, e claro, a gente está tentando se readaptar todos os dias, mas para nós está sendo um processo bem orgânico, digamos assim. Legal.
Agradeço a contribuição. Então, a gente vai para a segunda pergunta, que é: sabemos que geralmente revisar os riscos de compliance demanda tempo da estrutura organizacional das diferentes áreas. Como que vocês sugerem que essa revisão seja realizada de uma maneira efetiva num momento de crise? Posso começar, Fih? Pode começar. Bom, como a gente estava falando, né, é um desafio grande, porque ao mesmo tempo que você tem que ser abrangente, você tem que ir no detalhe. E para ser abrangente, você tem que conseguir reunir profissionais de área-chave. Acho que, assim, a melhor dica, aí você tem que ter dois cenários diferentes, né? Para as empresas que já têm um mapa de riscos e controles, normalmente como que ele é estruturado? Tem gente que tem construído isso via sistema, mas é muito caro. O que a gente vê são muitas empresas ainda construindo uma planilha de Excel, em que você vai detalhando os riscos, os fatores de risco, ou seja, todas as situações já previamente pensadas que fazem a probabilidade do risco se concretizar ser aumentada, quanto processos impactados, áreas envolvidas, e os controles relacionados, e eventualmente aí você vai ter uma diferença no formato do seu plano, da sua matriz de riscos, que pode incluir, de repente, a gente costuma construir também com uma visão de legislações que possam eventualmente ser infringidas. Então, no momento inicial, você entende todo o arcabouço legal e regulatório ao qual aquela empresa, aquele cliente está sujeito, e a partir daí, isso também vira um pilar, e aí você passa a fazer o check dentro daquilo. Então, como que é o jeito mais rápido, prático, eficaz para a empresa que já tem essa matriz desenhada? Você vai usar a sua possibilidade de filtros e dentro do seu negócio isso vai variar muito. Você vai identificar ali quais processos estão mais impactados, e aí fica um exemplo muito claro é o de vendas, né? A maioria das empresas tem o seu processo de vendas impactado nesse momento, reduzido ou de alguma forma alterado. Você filtra ali a área e processos impactados com o maior risco. Você vai brincando com esses filtros e vai chegando ali no que tem que ser o organismo essencial que tem que se reunir dentro do seu comitê de gestão de crises, né? O comitê de gestão de crises, ele obrigatoriamente é multidisciplinar, e eu diria que ele obrigatoriamente precisa envolver representantes do legal, do compliance. E aí, a partir daí, essas duas áreas vão conseguir ter a sensibilidade de enxergar a necessidade de ir engajando outras. Algumas vezes não é o compliance que constrói a matriz de riscos. A gente vê alguns clientes em que o nosso cliente direto é a área de auditoria interna, a área de controles internos. Então, o que eu acho, a própria área de riscos, as empresas que têm uma maior sofisticação, elas têm também uma área de riscos, especificamente. Então, o que eu acho é que essas empresas, né, dentro da linha, essas áreas da linha de defesa que têm a visão mais macro, elas precisam ser as primeiras a serem envolvidas num brainstorming geral, para, a partir daí, você saber quem acionar. No cenário em que você ainda não tem nada construído, que eu imagino que talvez, de fato, seja a situação de muitas empresas, eu acho que, invariavelmente, você tem que, através de uma grande reunião de brainstorming com alguns executivos-chave, e construindo minimamente um mapa de riscos, mas um mapa de riscos que não vai ser abrangente, ele vai ser voltado ao que está acontecendo agora. Então, em tese, em teoria, você sempre tem que ser abrangente, mas se você ainda não construiu nada, você tem que estancar a ferida e você tem que fazer isso já relacionado aos seus processos mais impactados hoje. Então, você vai ter reuniões de brainstorming e, a partir daí, você constrói minimamente um mapa de riscos totalmente focado na situação que você vive hoje, e a partir daí você já vai pensando nos controles, nos processos relacionados e vai tentando incrementá-los na medida em que necessário e na medida em que possível, tá? Mas varia muito no caso a caso, mas eu acho que, em linhas gerais, para atender a quem tem um plano de riscos, uma matriz minimamente desenhada, e a quem não tem, essa seria a minha resposta. Eu concordo com a Catarina e é isso, né? Tem que focar no que é mais importante agora. A próxima pergunta é se os canais de denúncia, eles são 100% confiados em termos de confidencialidade durante o período de home office.
Os canais de denúncia nunca são 100% confiáveis, é por isso que a triagem é importante, né? Então, você vê se tem plausibilidade do que está sendo escrito, se aquilo realmente faz sentido, se tem um mínimo para você levar como sério e fazer investigação, né? Mas em termos de tempos de pandemia, você tem a distância, né? E você tem a questão da dificuldade de apuração muitas vezes, e você tem a questão da segurança, né? Então, acho que, da minha ponto de vista, se já era necessário você fazer uma triagem quando você recebe uma denúncia, agora muito mais, né? Seja para você sentir a seriedade dessa denúncia, a verossimilhança daquilo que foi dito, né? Seja para você justamente fazer aquela triagem que nós fizemos, né? O que eu vou focar agora? Vale a pena mexer nisso agora? Se não vale a pena, se não é uma coisa de grande impacto, né? Algo absolutamente contornável, você então deixa para depois, e formaliza e documenta e deixa para depois, né? Então, agora na próxima pergunta, uma empresa, a pessoa ela trabalha na área de compliance e risco, e eles haviam mapeado a pandemia como risco alto e direcionado para um plano de contingência. Mas, como é bem comum em qualquer empresa, e muito improvável de acontecer, não houve prosseguimento em relação a budget e priorização desse risco. O que vocês sugerem para que esses riscos altos e tão improváveis sejam priorizados para investimentos em planos de contingência? Eu acho que, assim, claro, normalmente a fórmula do risco é exatamente essa que o Davi colocou. Você vai falar do impacto e da probabilidade. E aí, não necessariamente ambos são altos, né? A gente, até voltando naquele slide, deixa eu ver se eu consigo voltar, naquele slide com os cenários, aqui ele acaba falando de complexidade e dimensão do impacto. A probabilidade não entra porque isso aqui, teoricamente, abrange todas as empresas, né? E aí a probabilidade de ocorrer, ela depende muito do seu negócio, da indústria que você trabalha, enfim, tem vários fatores que vão dimensionar e vão ajudar a chegar nessa resposta. Então, não necessariamente você sempre vai estar falando de eventos que são alto impacto e alta probabilidade. É claro que você, dentro de uma companhia, tem que priorizar. De alguma forma, você tem que saber por onde começar. E aí, muitas empresas poderiam, eventualmente, já ter mapeado, de fato, o risco de algo parecido com o que está acontecendo acontecer, mas ainda não tinham chegado lá, porque o impacto era muito alto, mas a probabilidade era muito baixa. E você brincando com os dois elementos, você não chegava em algo que tinha substância, né? Que tinha materialidade para ser tratado rapidamente e previamente. Então, acho que a gente chega o que eu colocaria para você, Davi, seria o seguinte: dentro da matriz de riscos, você vai dimensionar desde o alto impacto, muito alto, até o muito baixo. Normalmente a gente coloca 5 degraus, você vai do muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Não é porque ele eventualmente é médio, ou baixo, ou muito baixo, que você deixa de mapear os controles relacionados. E não só mapear os controles relacionados, você mapeia os controles relacionados e você dá uma nota para esses controles. Então, como é que você chega? Os riscos, eles existem num formato inerente e num formato residual. O inerente é inerente ao processo ocorrendo do jeito que está acontecendo sem interferência. Ele é o risco inerente ao processo, à operação. E aí, naturalmente, todas as empresas, mesmo que não seja de uma forma estruturada, através de uma matriz, elas pensam em riscos e elas pensam em mitigá-los. Então, elas fazem de forma orgânica, muitas vezes, essa atividade. E aí elas vão ter o risco inerente, elas vão ter algum controle, algo que elas fazem para se blindar, a armadura que elas usam, e aí você chega no risco residual, que é o que resta depois que você já avaliou os controles que existem. Então, até para esses riscos que, num primeiro momento, agora ele se concretizou e ele é muito alto, porque num cenário 1, a probabilidade era baixíssima, e aí você, numa conta ali de considerar os dois fatores, acabou chegando numa gradação final baixa, mas nem por isso você não mapeou os controles. E nem por isso eu iria além, lembrando do output do seu mapa de riscos e controles, o output não é só ter a fotografia, você vai sempre
sempre elaborar e atualizar. E dentro do elaborar e atualizar, como output, você vai ter o seu plano de gerenciamento de riscos, você vai ter o seu plano de continuidade de negócios e o seu plano de gestão de crises. Que se feito temporaneamente, que se feito quando a matriz foi construída, já olhou inclusive para o baixo. Se não deu tempo de chegar lá, aí eu talvez faça referência à minha fala anterior, para a pergunta anterior, no sentido de, eu ainda não tenho, como que eu rapidamente, de modo abrangente, vou responder a essa crise? Das duas, uma, se você ainda não olhou para aquilo, você vai fazer aquele brainstorming, você vai minimamente chegar no que está mais impactado e construir rapidamente uma matriz focada e não abrangente. Se você já construiu antes, você vai filtrar, você vai chegar naquilo, mesmo que num primeiro momento não fosse muito alto, piscando em vermelho, e você vai olhar para aquele processo e para o que você já tem e construir em cima daquilo, aprimorando ou realmente criando novos procedimentos e novas políticas que, no seu caso concreto, te atendam de alguma forma. Eu tenho uma pergunta relacionada a pequenas e médias empresas. Se vocês têm alguma orientação sobre como manter registro das medidas de compliance para essas pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que não têm o compliance officer ou um departamento de compliance dedicado. No registro? Um registro. Atualização. Como elas podem também atuar nesse período, né? Já que eles não têm um departamento de compliance office dedicado. Não tem departamento de compliance officer, mas vai ter sempre um departamento mais próximo que possa prestar esse auxílio, né? Que possa fazer esse tipo de análise, né? Um jurídico, né? Enfim, alguém tem que estar responsável por isso, né? Alguém que esteja uma área mais próxima, talvez um jurídico seria ideal, né? Um jurídico, tem um compliance, você tem um jurídico, você tem alguém de controles, alguém que faça esse tipo de atividade que auxilie. Mas é importante, mesmo as pequenas e médias, obviamente, quando você fala de um programa de compliance, você vai estruturar um plano de compliance, você vai fazer de acordo com o tamanho da empresa. E isso é uma coisa que a gente tem muito em mente, né? Então, você não vai oferecer um programa para uma multinacional o mesmo que você vai oferecer para uma startup. A gente trabalha com bastante startup, a gente sabe disso. Então, obviamente que é mensurado de acordo com a necessidade. Então, isso todas as guias e as autoridades, quando vão fazer esse tipo de análise, se o programa é estruturado, se ele atende, se ele é eficaz, eles têm esse tipo de consciência, né? Então, ninguém espera que uma empresa pequena tenha um departamento de compliance, muitas pessoas e todas as mesmas, todos os processos e políticas que tem uma empresa grande. Mas é claro que o mínimo você precisa ter dentro da sua necessidade, dentro da sua estrutura. Então, uma pessoa que talvez não faça só isso, mas ela acumule funções. Então, políticas, né? Treinamentos, né? Processos, código de conduta, isso não te impede de ter, né? E se você não tem, é importante você a própria análise de risco, né? Que vai ser feita de acordo com a sua atividade, né? Então, conhecer a sua atividade, conhecer o risco que você tem dentro do seu cenário, né? E como é que você faz para evitar e como é que você vai treinar as pessoas a saberem esses riscos, conhecerem esses riscos e evitar e mitigar esses riscos, isso independe do tamanho da empresa. Então, talvez essa crise seja um momento aí, um chamamento para que quem não tem, apesar de ser uma empresa pequena e média, para quem não estruturou um programa de compliance, que o faça porque a necessidade ela independe do tamanho da empresa, né? Até complementando, eu acabei, na semana passada, aproveitei essa onda do home office, que por mais que o volume de trabalho continue, a gente pelo menos deixa de enfrentar, quem mora em São Paulo, né, deixa de enfrentar o trânsito diário, você já ganha um tempo no seu dia. Na semana passada eu estava fazendo a certificação da ISO 37001, que é aquela norma da ISO de sistemas de gestão anti-suborno. E aí, um dos pontos, acho que gerou bastante discussão nas nossas aulas, foi eventual terceirização da função, sob o ponto de vista do que a própria norma diz, porque realmente é cara crachá, né? Se você não cumpre o que está na norma, você não consegue o selo e, enfim, todo o investimento é um pouco em vão, se a empresa resolve se engajar nesse tipo de processo e realmente não está
conseguindo fazer o check the box para tudo que a norma determina. E aí, quando a norma vai detalhar a função de compliance, não necessariamente, claro que o ideal é que seja um departamento dedicado, mas o mais importante, o âmago da coisa, é de fato você ter alguma independência, alguma voz, algum acesso à sua alta direção, seja o seu conselho, seja a sua alta direção. Então, tem que ser alguém que tenha voz, que possa chegar ali na última instância dentro da sua empresa e hastear a bandeira vermelha do problema está acontecendo, um problema está em vias de acontecer. E isso também não precisa ser necessariamente feito através de funções dedicadas dentro da empresa. Eu diria que a maior parte dos nossos clientes talvez sejam pequenas e médias. As empresas muito grandes, eu acho que agora elas estão chegando num nível de maturidade em que o compliance interno já está absorvendo muita coisa. E aí a terceirização, a contratação de consultores ou de advogados ou de especialistas para dar suporte nas questões, ela acaba acontecendo em questões só quando realmente são muito, muito sensíveis, quando você não quer ficar com esse risco dentro de casa, quando você quer a opinião de alguém que tem uma visão de mercado mais abrangente. E aí sim, essas empresas vão escalar as atividades do dia a dia de compliance. As pequenas e médias não têm fôlego para isso. Então, acaba que as pequenas e médias precisam de um suporte mais constante. E não acaba sendo um custo tão alto, porque o que acontece? Num gráfico, assim, você teria energia muito alta no primeiro momento, porque no primeiro momento você tem que levantar seus riscos, o que você tem de controles, pensar na sua estrutura, pensar no que está bom, pensar no que tem que melhorar, e a partir daí realmente você gasta muita energia. Só que depois você tem que fazer aquilo funcionar, você tem que ir de tempos em tempos, com uma sazonalidade que a própria empresa vai definir, prever que você vai revisitar a sua matriz, que você vai monitorar os seus controles construídos, mas não é algo que sempre exige um grande grau de energia e de investimento. Você tem, um primeiro momento, realmente precisa investir um pouco mais, precisa olhar um pouco mais, mas depois a coisa é mais orgânica, a empresa acaba aprendendo a tocar o compliance, né? Um dos formatos até de treinamento que a gente faz é aquele que chama Train the Trainer. Então, você treina pessoas que vão passar a efetuar esse treinamento depois dentro da empresa. A gente tem uma empresa também que acabou de pedir proposta para a gente para fazer um roteiro. Então, a empresa quer um roteiro para um treinamento de onboarding. O que ela quer? Ela quer que a gente entenda os negócios, os serviços, onde ela está inserida, quais são os riscos, minimamente, claro, para conseguir construir um treinamento que alguém lá de dentro vai passar a ministrar. Então, tem vários formatos, eu acho que é acessível para todo mundo, eu acho que essa cultura de compliance, essa revolução que a gente passou a ter, ela é muito do bem e ela veio muito para ficar. Então, acho que é acessível para todo mundo, você não precisa ter uma função dedicada 100%, as outras funções pares, como o Felipe falou, como jurídico, auditoria interna, controles internos, às vezes acabam abraçando, isso tem que ser visto com cuidado, porque você não pode entrar num conflito de interesses dentro da execução do seu papel, da sua função dentro da companhia. Mas, eventualmente, também isso pode ser terceirizado, alguém que vai ser um helpdesk para você em questões de compliance. Isso é bem visto do ponto de vista do decreto, que regulamenta a lei anticorrupção e entra no detalhe dos programas. Isso é bem visto do ponto de vista da ISO, que realmente é uma norma que é bem abrangente e entra no detalhe de cada um dos pilares do programa. Então, acho que não é um problema, sabe? Até um caso do escritório, quero contar, que é um caso muito que vem muito nesse cenário, né? Então, uma empresa, um grupo, mas um médio porte, né? Então, ele tinha um código de conduta, mas de ética, ele chama código de ética, mas não tinha políticas, não tinha processos. Então, era uma empresa familiar que vinha nas suas atividades e ela, como a gente sabe que a lei anticorrupção, ela responsabiliza, a responsabilidade é objetiva, né? Então, é justamente o problema quando você se vê envolvido numa situação que você não queria, você não sabia, né? Mas você foi envolvido. Nesse caso concreto, a empresa queria fazer uma pesquisa para um novo produto e ela recebeu
e-mail lá, de uma venda, aqueles e-mails que você recebe, de alguém que faria um estudo sobre um produto específico, sobre a questão, são com dados de comércio exterior em relação a esse produto. Então ela comprou, adquiriu o serviço, pagou R$ 2.000, um valor que baixo até. Os dados vieram, eles desconfiaram dos dados, procuraram eles mesmos, viram que tinha algumas inconsistências, falaram, olha, desculpa, esse seu dado aí não funciona, não está batendo, não me serve para nada, e eles não desenvolveram nenhuma atividade nova, né? Eles simplesmente abandonaram o projeto, e lá na frente foi estourada uma operação no sul do país, e exatamente o valor para quem eles pagaram para a consultoria foi parado com um agente da Receita Federal, e eles conseguiram rastrear que as informações eram exatamente as que foram feitas e foram disponibilizadas por um funcionário da Polícia Federal, da Receita Federal, e que foi parar com a empresa. A empresa está sofrendo uma investigação, né? No caso do procedimento administrativo PAR, né? Da Lei Anticorrupção. Então, obviamente que ela nunca pensou que fosse se envolver nessa situação, e realmente, né? Mas ela acabou se vendo, e aí, além de toda a defesa, a principal forma de remediação é desenvolver um programa estruturado, um programa para ela que atenda às necessidades dela. Então, a empresa dizendo, olha, nunca imaginei que eu pudesse me envolver numa situação dessa. Mas é justamente por saber, ter essa consciência, a pessoa que contratou, ela simplesmente não tinha a menor consciência que aquilo poderia ter dado sigiloso e que aquilo poderia ter sido obtido de forma indevida, ainda que ela não soubesse, né? Então é tipo da situação que você preveniria com um treinamento manual, que seja, né? Uma política básica de corrupção, né? Ainda mais nessas áreas mais sensíveis, né? Que a empresa tinha. Então, acho que dá para a gente já encaminhar para a última pergunta. Vocês acreditam que a atual crise pode contribuir de alguma forma para o amadurecimento das áreas de gestão de risco das empresas no médio prazo? Com certeza, até não médio, eu falaria curto prazo, porque eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma cultura, e aí eu falo isso pela minha percepção como consultora externa. Eu já trabalhei em empresa também, mas já estou há um tempo fora, né? Tanto com consultoria quanto escritório de advocacia. Eu vejo um apetite a investir muito maior quando a crise já está instaurada, quando o problema já aconteceu, para a investigação, né? A nossa prática é compliance e investigações. Então, a gente atua nas duas frentes, né? Tanto para prevenir, quanto para, eventualmente, depois que algo já aconteceu, ajudar a empresa a investigar e entender, né, quem estava envolvido, como aconteceu, até como respaldo para eventual acordo com a autoridade. Então, o que eu vejo é uma negociação de proposta com empresas que estão falando de investigações, ou seja, que estão falando de situações após a crise instaurada, após o problema concretizado, ela é muito mais fluida. As empresas veem o valor agregado de investir nisso com muito mais facilidade do que quando a gente está sentado na mesa discutindo um escopo de um projeto ou uma proposta de compliance, que é 100% preventiva. Então, eu acho que toda vez que a gente recebe um chacoalhão assim, um choque de realidade, de que os problemas acontecem, e não só em teoria, mas eles de fato se concretizam e acontecem na prática, e você tem que ser ágil, e você tem que conseguir responder ao que está acontecendo, você tem que conseguir se posicionar perante o mercado de modo estratégico e rápido. É só aí que eu acho que as pessoas percebem o valor disso com mais clareza, e percebem que é um investimento e não um custo. Então, na minha opinião, eu acho que com certeza a gente vai sim ter um amadurecimento muito, muito maior. Eu espero também que das próximas vezes que a gente estiver falando de compliance com os nossos clientes, eles enxerguem a importância disso, né? A importância do preventivo e não só ser reativo. Até teve uma pergunta sobre a eficácia dos canais. Eu até lembrei agora também de um caso que teve uma proposta, um trabalho que a gente fez, que a empresa ela estava buscando uma proposta de investigação. Na verdade, não era bem uma investigação, era como se fosse um levantamento de riscos, porque ela não tinha nenhuma alegação de fato a confirmar ou afastar,
mas ela não tinha recebido uma denúncia no canal, mas proativamente o departamento de compliance, antenado em players do mercado, em fornecedores, em parceiros de negócios envolvidos numa grande operação, que ela não tinha sido ainda mencionada, em que aparentemente nada resvalava no negócio dela, eles proativamente queriam iniciar uma investigação interna com base no que já era público, com base no que estava acontecendo com os parceiros concorrentes e players, para verificar se os procedimentos dela relacionados àquele processo, que era exatamente o processo de contratação, se eu não me engano, com adiantamento. Adiantamento é sempre muito arriscado. Se você adianta a despesa e você não fecha o ciclo de comprovação documental e de conciliação contábil mesmo, fazendo aquela despesa adiantada fechar com o que de fato é realizado, isso abre aí uma brecha grande para um dinheiro que pode ser desviado. E aí eles já queriam se antecipar e olhar para dentro de casa com base no que estava acontecendo fora. Então, eu acho que o departamento de compliance também tem que ser sempre muito antenado. E agora está todo mundo muito antenado. Então, eu acho que isso vai reverberar muito positivamente as áreas de governança, riscos e compliance. Então, GRC, eu acho que vão sim sofrer um boost, vão ser mais valorizadas, vão ganhar um protagonismo maior, na minha opinião. Prevenção, a gente até discutiu uma vez, né, Catarina? A gente discutido com alguns clientes, que a gente tem a impressão de que as pessoas agem de forma mais eficaz quando elas investem menos em prevenção e elas agem quando elas realmente precisam agir. Então, essa tendência de eu só faço o que quando me vejo numa situação que eu preciso, e hoje eu preciso, hoje é necessário, e a gente está realmente numa situação aí de tirar da zona de conforto das empresas, do plano de compliance. Então, seguindo essa máxima de que as pessoas costumam agir de forma mais eficaz quando o problema bate nas costas delas, nós estamos diante do problema, né? O risco está aí, está acontecendo, época de emergência, e eu acho que realmente vai ser uma mudança aí para melhor, assim espero. Com certeza, é aquele prevenir é melhor que remediar. Bom, queria agradecer a palestra feita pelo Felipe e pela Catarina. Acredito que foi muito produtiva para todos os participantes. A gente vai enviar a apresentação no e-mail que vocês se inscreveram e também um link para o guia que o KLA Advogados escreveu sobre compliance nesse período de crise. Aproveitando, eu gostaria também de convidar a participação nos próximos webinários que a gente vai ter aqui da Câmara. Amanhã a gente tem, no dia 15, amanhã tem do Secretariado Remoto. No dia 16, teremos um pela manhã sobre transformação digital. À tarde, sobre homologação e gestão de fornecedores, que acho que contribui aqui para o pessoal que está participando. E na sexta-feira, um webinar mais em um tom jurídico também, que é sobre reestruturação de dívidas em tempos de crise. Esse vai ser no período da manhã. Então, para se inscrever, estão todos disponíveis lá no site da Câmara, e onde também a gente fez uma iniciativa similar ao que o KLA também fez no site. A gente tem uma página dedicada para todas as informações relacionadas ao Covid-19, então todas as informações sobre questões tributárias, trabalhistas, contratuais, estão lá disponibilizadas. Então, eu recomendo os associados darem uma olhada lá, porque é de muita utilidade. Também, então, gostaria já de agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem dar umas considerações finais, eu deixo a palavra. Das palavras, a preferência às mulheres. Bom, acho que eu quero finalizar voltando a agradecer pelo tempo de vocês, pelas perguntas no Q&A. Eu acho que é sempre muito bom oxigenar, trocar ideias, trocar informações. A gente, enfim, na apresentação tem nossos contatos, então a gente se coloca aí à disposição no que a gente puder ajudá-los nesse momento. A gente sabe que é um momento que a cada minuto a gente toma uma decisão sensível, estratégica,
delicada, então acho que contem conosco e muito obrigada aí aos presentes. Também gostaria de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade, agradecer a todos que estiveram aí presentes, participando. Compliance é muito de experiência, é muito do dia a dia, é muito da vivência, então a participação de todos é fundamental, então cada um, de alguma forma, cada pergunta que foi feita agregou muito aos debates, então a ideia era realmente promover o debate, né, fomentar o debate, mas quem brilharia seriam os participantes mesmo. Né? Obrigado a todos. Bom, eu sou criminalista, eu sempre fui acostumado a apagar incêndios, né? Mas agora, nesse período, a gente está apagando muito mais. Né? Então, realmente, estamos à disposição sempre. Eu sei que muitas dúvidas surgirão, e muitas tomadas de decisões importantes serão feitas. Né? Então, toda a atenção é redobrada e estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Conte conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Até, obrigada, Tá bom, gente. Obrigado.